Fala, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que hoje a gente começa um movimento. Estou muito feliz de iniciar hoje um grande projeto, a FECOFAR Cast. Então, você, meu caro amigo, proprietário de farmácia, farmacêutico, balconista, você que atua no mercado farmacêutico, vai ter a partir de agora, mensalmente, de forma recorrente, momentos especiais, onde a gente vai levar informação, conhecimento para você do mercado farmacêutico através da FECOFAR Cast. Eu estou aqui com dois grandes nomes, expoentes do mercado farmacêutico. Estou aqui com o meu querido amigo Marcelo, presidente da FECOFAR, fundador, e estou aqui também com o diretor executivo da FECOFAR, meu querido amigo Williams. Obrigado por me convidarem para fazer parte desse momento tão especial. Eu falo que uma farmácia, um proprietário, quando ele quer sair de um ponto A e ir para o ponto B, não está conseguindo, ou quer aumentar seus lucros, as suas vendas, falta alguma coisa. E na maioria das vezes o que falta é conhecimento. E ser convidado para esse primeiro episódio que propõe exatamente isso, levar informação, conhecimento de qualidade para o mercado farmacêutico, para mim é muita honra e um orgulho muito grande, além da parceria que a gente vem construindo aí, que a gente vai construir uma parceria muito profícua, viu? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Vinícius. É um grande prazer a gente estar aqui, porque realmente é como você falou, o nosso intuito é fazer com que as farmácias permaneçam no mercado e, mais do que isso, consigam crescer nesse mercado que é tão competitivo nos dias de hoje. E nós, como dirigentes de redes associativas, falta realmente poder estar mais próximo do grande centro, porque é no grande centro que tudo acontece. E isso agora está se concretizando, né? Quando a gente criou a FECOFAR, a gente conseguiu estar aqui em São Paulo, né? Montar essa estrutura, e tu vê, com isso a gente já se conhece há mais de 10 anos, mas como rede nós não conseguíamos ter uma parceria. E como FECOFAR estamos aqui. Então te agradeço de coração por aceitar o nosso convite e tenho certeza que nós vamos levar muita informação relevante para as nossas farmácias. Como você falou, para o dono da farmácia, mas não é ele que faz a coisa acontecer sozinho. É com o farmacêutico dele, com o balconista dele, com as pessoas que fazem parte do quadro de trabalho dele. Muito obrigado, Vinícius. Imagina, é um prazer meu. Bom, também com muita alegria, né, e com motivo de muita honra, nós podemos aqui gravar conteúdos que vão poder contribuir para o dia a dia das nossas farmácias, né? E a gente acredita fortemente em 3 pilares, né? A gente tem que estar no ambiente certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Então, a gente hoje inaugura o FECOFARcast, onde nós vamos trazer muito conhecimento com os nossos parceiros das indústrias, das empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Eles vão ser a ponte de conhecimento, né? O ambiente certo são as nossas lojas e as pessoas certas, é o que o Marcelo falou, né? Os proprietários de farmácia, que têm um papel fundamental, que são empreendedores, são guerreiros e vencedores ali no dia a dia, os profissionais que fazem parte desse ecossistema. Então, essa junção dessas três partes, ambiente, pessoas e conhecimento, é o que a gente está unindo como federação para poder contribuir no dia a dia do ramo farmacêutico, levando automaticamente mais saúde para a população através das nossas farmácias. Então, para nós, é muito mais que um podcast. É um meio de levar conhecimento para os ambientes e para as pessoas que fazem parte da FECOFAR. Muito bom. Aliás, parabéns pela iniciativa de vocês, ousada. Eu tenho muita coisa para perguntar e muita coisa para a gente bater papo. Mas eu estou com duas pessoas aqui que têm um lastro e um background muito forte de história no mercado farma. Então, antes da gente falar da história da FECOFAR, eu queria falar um pouquinho de vocês, né? O Marcelo tem uma trajetória já muito longa, né, Marcelo? Como é que você começou no mundo da farmácia? Rapaz, olha como o mundo dá volta. Eu sou formado em Ciências da Computação. Me formei, comecei a trabalhar na universidade, na FURB, me formei na FURB e comecei a trabalhar lá. Trabalhei praticamente 10 anos como analista de sistemas, como programador, e
por obra do destino. Nessa época, há muito tempo, o cabelo ainda era preto. Ah, com certeza. A barba era ruiva, não é assim como está hoje. Né? E o meu irmão, o Juninho, o Enio Graça Júnior, ele se formou em farmácia e montou uma farmácia. Tu vê, 2 caminhos completamente diferentes. Ele se formou na UFSC, em Florianópolis, e eu em Blumenau. Então, ele trilhava o caminho dele e eu trilhava o meu caminho. E eu acabei saindo um pouco da área da informática e um pouquinho para a área do marketing e administração, né? Através das empresas que a gente começou a prestar serviço na FURB. E em 96 para 97, com a abertura do mercado, a empresa que eu trabalhava, que já não era mais a FURB, era uma empresa de Minas Gerais, ela acabou quebrando. E nesse momento me deu um estalo e eu liguei para o meu irmão. Assim, cara, vamos montar uma rede de farmácia para ajudar as pequenas e as médias farmácias? Vou até contar uma historinha antes. O meu irmão se formou em farmácia e montou uma farmácia pequena em Criciúma, dentro do terminal de ônibus. E da onde ele estava, ele via um outdoor de uma grande rede. E cada vez que eu conversava com ele assim, cara, trabalhar o dia inteiro no balcão, olhando para um outdoor de um concorrente é fogo. E nós, como pequenos, a gente não consegue fazer nada. Então, com isso, eu fui sempre mantendo aquilo na minha cabeça, né? E na época já existiam outras redes, em 96 para 97. Já existia o associativismo. Já existia. Mas você não trabalhava com ele ainda? Nada. Eu trabalhava numa empresa de Minas Gerais. O dia que ela quebrou, eu já sabia o que eu ia fazer. Aí eu liguei para o meu irmão e nós combinamos de se encontrar. E aí surgiu, que não tinha nome ainda, mas surgiu a ideia de nós levarmos tecnologia para as farmácias. E tu vê, né? Isso foi em 96 para 97. Nós estamos aí 28 anos depois e tem um tema mais moderno do que tecnologia para a farmácia? Não tem, né? Então, aí, quando a gente começou a pensar na Master Pharma, que não tinha nome ainda, né? Porque para mim eu acho que a parte mais importante, mais difícil, foi criar um nome. A gente sabia tudo que nós íamos fazer, mas o nome foi o mais complexo. E aí a gente chegou para... Quando tivemos a ideia, chamamos 15 proprietários de farmácia de Criciúma. Eles aceitaram prontamente, porque todo mundo também tinha o mesmo problema, vamos colocar assim, entre aspas, né? E a gente discutiu, tá bom. Então a gente sabe onde a gente quer chegar no futuro, mas temos que começar. Então vamos começar por onde? E a gente começou por 2 partes, duas bases. Uma, o marketing. Temos que divulgar as nossas farmácias, porque os grandes divulgam e nós não temos condições financeiras para isso. Então temos que dar um jeito. Quer dizer, saiu de uma farmacinha para 15. 16. 16, ou seja, já era uma rede, já podia fazer o marketing grande. Com certeza. E tem um ponto interessante que eu quero trazer aqui. Você é o cara da visão. Porque se você não tivesse influenciado o seu irmão, pode ser que ele estivesse ainda com 1 ou 2 farmacinhas. E você teve visão, que é a qualidade que o empresário mais importante que ele tem que ter, visão de futuro. Eu falo que o CEO da Coca-Cola, ele não desce para ver se a Coca-Cola está virada no supermercado com a logomarca para frente. Mas ele é o cara da visão, é o cara que aponta para onde nós vamos. É verdade. Antes mesmo de montar a Master Pharma, eu já tinha falado para ele, cara, em outras regiões do Brasil já existe o associativismo, por que tu não tenta entrar em alguma rede? Aí ele tentou entrar numa rede, não vou falar o nome aqui agora, mas ele não conseguiu porque a rede, para entrar naquela rede, tinha que ter no mínimo 80 metros quadrados. E a farmácia dele tinha 40. Então ele não foi aceito lá. Então naquilo lá ele já ficou encasquetado, assim, cara, eu preciso crescer, precisamos dar um jeito. E aí já começou então com 16 lojas. E aí, ao longo do tempo, como é que está a Master Pharma hoje? Com 16 lojas, ô Vinícius, a gente começou realmente a trilhar o caminho. Uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente fechou parceria com uma distribuidora, né? A Santa Cruz, uma distribuidora que já naquela época ela não era tão grande como hoje também, mas estava crescendo muito. Mostramos para eles a nossa proposta,
a nossa ideia, eles adoraram de início e já começaram a nos apoiar. A primeira coisa que nós fizemos, negociamos através deles com algumas indústrias e fizemos o nosso primeiro tabloide. Ou seja, a farmácia pequenininha já podia pegar as suas promoções e divulgar para os clientes. Muito bom. E hoje, quantas lojas, qual é o tamanho da Master Pharma? Ô Vinícius, antes até de falar hoje, do tamanho... Hoje você é tamanho... presidente da Fecofar e também presidente da Master Pharma. Isso. Mas antes até de colocar isso, já falando em tecnologia, um dos primeiros projetos que a gente começou a desenvolver na época foi automatizar o convênio da pequena farmácia. Sabe, eu tenho a farmácia aqui, do outro lado da rua tem uma loja de roupa. E eu tenho um convênio com aquela loja. Os funcionários vêm na minha farmácia, daquela loja, compram, assinam uma notinha, no final do mês eu levo as notinhas lá, ele desconta da folha e me paga. Então nós automatizamos isso. Há 25 anos atrás. 28 anos atrás. E aí, claro, a Master Pharma cresceu, ela desenvolveu. Hoje a Master Pharma está com 28 anos, estamos com 1.200 farmácias. Temos mais de 20 ferramentas muito importantes para que a farmácia realmente consiga crescer nesse mercado em que ela está inserido, né, no mercado farmacêutico. Só que a gente percebeu que nós precisávamos mais do que isso. Sabe aquele negócio? Eu sozinho preciso de uma rede, mas eu como rede sozinha também não consigo desenvolver projetos. Porque olha o que eu falei, a Master Pharma tinha ferramentas importantes, mas projetos que utilizem aquelas ferramentas, muitas vezes eu não conseguia desenvolver. Então a gente acabou conversando no mercado e vimos que tinham redes tão estruturadas quanto nós, ou até mais, né? Mas que tinham o mesmo problema, que projetos grandes eles não conseguiam desenvolver, ou tinham muita dificuldade para desenvolver esses projetos. Então a gente se juntou, em 2022, final de 2022, a gente começou a conversar essas 7 redes. Mas aí eu vou chegar lá, eu vou chegar na fundação tá. da... Não, certo, mas nós começamos a conversar e o incrível, todas essas redes tinham ferramentas importantes, tinham grandes ferramentas, mas não conseguia se desenvolver além do que o mercado precisava. Tá. E por que o pessoal que está nos assistindo, por que eu estou perguntando sobre a sua história? Eu gosto muito de saber da história das pessoas, para elas, até para quem está assistindo, entender quem está à frente da Fecofar. Sim. Né? Certo. E saber de todo esse background, de toda essa experiência. É que a gente, das origens. Vinícius, sim, na Fecofar, nós temos uma primícia. Todas as redes têm o mesmo valor e todas as redes, elas tomam a decisão em conjunto. Então, por isso que quando a gente fala aqui, tu vê, eu começo a falar da Master Pharma, eu já começo a me sentir meio constrangido, por isso que eu tô porque explicando. a gente está aqui pela Fecofar. Eu perguntei para saber de onde veio o Marcelo, qual é a história do Marcelo, que está à frente da Fecofar. Mesma coisa o Williams, tem um background muito grande no mercado farmacêutico, no varejo farmacêutico, né, sim, Williams? Sim. Mas assim, Vinícius, nesse papo descontraído, né? Eu fiquei curioso com uma história que o Marcelo ia começar a falar, depois ele entrou em um outro assunto. Ele falou assim, nós tivemos uma dificuldade em desenvolver o nome. Aí eu fiquei curioso. Como decidiram Master Pharma? Na informática, quando você se forma, você entra como programador, trainee, júnior, pleno e master. Entendeu? Então, master é já o top da tua carreira. Sim. Entendeu? E pharma de farmácia. E na época, o que a gente juntou? Nós criamos uma aliança, né? Nós tínhamos o F de farmácia no meio, sim, dentro de uma aliança. Entendeu? Para que tornasse a farmácia, vamos botar assim, aquela farmácia pequenininha, que era uma trainee, numa farmácia master. E aí surgiu o nome Master Pharma. Nome com propósito. Sim, o porquê do nome realmente assim, aí foi, a gente escolheu o nome com muito carinho, aliança. A gente se casa
é para sempre. E a aliança não tem fim, Sim. é para sempre, né? E Vinícius, como você perguntou, realmente assim, a gente começa agora a lembrar lá daquela época, né? Porque nós fazíamos o trabalho todo sozinho. Eu pegava, junto com uma outra distribuidora de produtos que na época chamava-se BO, né? Que eram os bonificados, Sim. né? Hoje são os similares, são os smarts, né? E junto com eles, eu visitava a farmácia. Ele ia para vender o medicamento e no final ele falava assim, eu tô com essa pessoa aqui, que é o Marcelo, e ele tem uma ideia muito bacana, que estão colocando já em prática, e ele gostaria de te apresentar. E junto com a distribuidora, porque assim, a farmácia já confiava no vendedor daquela distribuidora. Eu não era conhecido. Então, ele me apresentava e eu mostrava o projeto da Master Pharma. Em 3 anos, nós já estávamos com 300 farmácias na rede. Então, para cada região, nós começamos em Santa Catarina, né, em Criciúma, e cada região eu ia com representante daquela região. Começamos em Criciúma, depois fomos para Araranguá, fomos descendo para o sul, até o extremo sul de Santa Catarina. Depois, de Criciúma para cima, fomos para Tubarão, Laguna, Imbituba. Depois fomos para Florianópolis. De Florianópolis fomos para o Vale do Itajaí, Blumenau, Rio do Sul. Subimos para lá. Fomos para o oeste de Santa Catarina. E assim, tá, Vinícius? Isso a gente traz conosco até hoje. Tem que fazer uma coisa estruturada. Porque depois, quando a gente começou, né, que a gente conseguiu se estabelecer no mercado, outras pessoas começaram a ver, só que elas falavam o seguinte, pô, ele está ganhando dinheiro nesse mercado, eu vou entrar junto. Nós ficamos 10 anos só em Santa Catarina. Em 10 anos, com as mesmas 300 farmácias. Vê o que eu falei, em pouco tempo nós tínhamos 300 lojas. E a gente ficou 10 anos com essas 300 lojas. Para quê? Para que elas se estruturassem. Porque o intuito da Master Pharma era ajudar a farmácia. Depois a gente viu outras redes nascer e em 1 ano o cara já estava em 4, 5 estados. Né? Ou seja, ele não estava pensando na farmácia, estava pensando nele. Olha que bacana. De 98, dia 1º de agosto de 98, quando a gente lançou a Master Pharma, falo também com muito carinho, a família é a base de tudo, né? Na primeira reunião entre as 16 farmácias, né, a minha mãe fez cavaquinho e levou para nós lá. Que bacana. É importante, Muito. né? Porque assim, ó, quando a gente falava em aliança entre as farmácias e a gente levava para eles, a família é a base de tudo. Sim. Sem dúvida. E a minha mãe falou assim, ó, vocês vão muito longe, porque vocês estão com o coração. No negócio. Desculpa. Mas é isso que é a essência do negócio, né? Família é a base de Verdade. tudo. A família é a base de tudo. É um grande aprendizado, né? E aí, desculpa, né? Ficamos 10 anos só em Santa Catarina, 1º de agosto de 98. Em 2008, que fomos para o Paraná. Então, tudo isso a gente começou a ver também nas redes, depois, lá, agora, em 2022, para as redes que fossem fazer parte da FECOFAR. Em 2008, nós fomos para o Paraná, ficamos 10 anos no Paraná. Hoje somos a maior rede do Paraná. Em 2018, é que nós fomos para o Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, quando entramos no Paraná, também para estruturar a empresa, para estruturar as farmácias, né, junto com a bandeira Master Pharma. Tá. E eu quero saber rapidamente, Williams, do seu histórico também. Você é farmacêutico? Não. Não. Minha formação é em administração e eu entrei no ramo farmacêutico há 22 anos atrás. Eu tenho um lastro de empreendedorismo porque o meu pai sempre empreendeu. E eu, desde muito jovem, fui trabalhar com meu pai. Só que por uma infelicidade, a empresa do meu pai passou por uma dificuldade financeira naquela ocasião. E eu tive que trabalhar fora porque eu casei muito novo, né? E tinha família para cuidar, já tinha um filho recém-nascido. E aí meu pai pegou e falou, cara, vai procurar um trabalho para você sustentar a sua família enquanto eu me reestruturo, né? E aí eu fui
e comecei a trabalhar como representante comercial na extinta Atos Pharma, né? Alguns com certeza vão se lembrar dessa distribuidora. E eu trabalhei ali como representante comercial durante um período. Foi quando surgiu o genérico no Brasil. E aí começou a ser montadas as primeiras equipes de genérico comercial para fazer o atendimento e levar o genérico naquela época para as farmácias, né? E aí eu fiz parte do grupo EMS, né? Do grupo NC hoje, da equipe comercial ali. Então saí da distribuição e fui trabalhar na indústria. Trabalhei ali por um período. E depois um dos meus clientes que eu atendia na ocasião, me convidou para ir trabalhar com ele no varejo. Eu disse, mas eu não conheço nada de balcão, não sou farmacêutico, não tenho conhecimento de varejo, né? Ele falou, não, mas eu vejo um potencial em você e eu vou te desenvolver dentro disso. E aí comecei a ter uma experiência dentro do varejo também. E ali comecei a me desenvolver com equipes, com balconistas, com perfumistas, com caixas, com os farmacêuticos, com gerentes. E ali eu fui começando a gerenciar equipes de trabalho, né? E negociar com as indústrias. Depois fui gerente de expansão da Onofre, onde a gente teve o privilégio de trabalhar junto, né? Também tive essa experiência de abertura de novas lojas. E, por consequência, depois eu voltei para a distribuição, a trabalhar no Grupo SC, né, que é um grande parceiro nosso, onde passei lá uma jornada muito boa também. E isso me traz uma visão muito ampla do negócio, passando por distribuição, pela indústria e pelo varejo. Então, isso ajuda, porque você consegue compreender a dor do balcão, a dor do dono da farmácia, você consegue entender as necessidades da indústria que precisa entregar os seus números, você consegue entender qual é o papel da distribuição nisso tudo, né? Então você começa a praticar empatia. Numa mesa de negociação, você sabe as dores de cada um e tenta equalizar tudo isso. E agora, né, com a FECOFAR, que eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com esse grupo tão abençoado mesmo, de pessoas tão iluminadas e vencedoras, né? Como a história do Marcelo. Depois nós vamos trazer aqui a história de todas as redes, são todos vencedores, né? Histórias muito parecidas. Conseguir estar junto com esse grupo privilegiado de empresários, e aí agora eu estou tendo essa mega experiência no associativismo, né? Lidar com 7 redes diferentes, em regiões diferentes. Não é fácil. Não é fácil, mas eu digo para você que está sendo assim, algo muito bom para minha vida pessoal, para minha carreira, para tudo. Então, hoje, eu posso dizer como executivo que eu tenho essa visão varejo, indústria, distribuição e associativismo, né? E eu quero aqui abrir um parênteses. O associativismo cresce mais do que redes já há algum tempo. Ou seja, o associativismo se estruturou e é importantíssimo para o nosso negócio hoje para continuarmos horizontalizando o mercado, né? Ou seja, não é algo que precisa se provar, né? Já tá provado que funciona. Sim. Você carrega uma responsabilidade muito grande, né? Diretor executivo de empresa, de entidade, é um cargo muito importante. É o cara que carrega o piano, o cara que está ali no dia a dia. Sim. Meu amigo Ricardo Nunes, né, o fundador do Ricardo Eletro, ele fala que toda empresa tem que ter 2 cargos importantes, cabeça e trator. Né? Cabeça é o cara da visão e o trator é o cara que executa a operação no dia a dia. Exatamente. É isso aí. Então, agora que a gente sabe um pouco da história de vocês, eu queria saber da fundação da FECOFAR, que hoje tem lá 7 redes associadas, e depois que a gente falar da história e de onde surgiu essa inquietação de fundar a FECOFAR, queria falar um pouco dos big numbers da FECOFAR também. Como conseguimos unir 7 empresas tão boas, né? No mesmo ecossistema, né? E aí eu vou deixar o Marcelo contar. Em 2022, no final do ano, como eu te falei, a Master Pharma já tinha crescido e se estruturado o que ela podia fazer sozinha. Para crescer mais, ela precisaria estar em São Paulo. As grandes empresas, todas, elas têm um braço em São Paulo. Ou são daqui, ou tem um braço aqui. Então, nós tínhamos que estar aqui. E a gente começou a conversar com outros empresários de outras redes, né, que tinham uma estrutura parecida com a nossa, ou seja, redes sérias, em primeiro lugar,
redes que pensassem na farmácia, não nela própria, e que tivesse ferramentas com que ela conseguisse ajudar a farmácia. Então, com isso, a gente começou a conversar com essas outras 6 redes, né? Então, nós conversamos, tá aqui, né? Conversamos com o Ricardo, da Farmais, né? Ô, Ricardo, temos essa ideia e você, apesar de você já ter um escritório aqui em São Paulo, a gente sabe a dificuldade que é com você conversar com os grandes players das indústrias. Então, fizemos a proposta para o Ricardo, ele gostou muito da ideia. Depois falamos com o Fábio, que é da Rede Max, do Rio de Janeiro, também uma rede fantástica que está bem estruturada no Rio de Janeiro, que também conversa muito com as indústrias, mas não consegue atingir o grande escalão, o alto escalão dessas indústrias. Conversamos com a Multidrogas, que é no interior de São Paulo, né? Também uma rede fantástica. Bom, na verdade, as 7 são fantásticas, vou dizer que uma por uma que são fantásticas, né? Conversamos com a Rede Med, que tem sede em Recife, o Gilberto. O Gilberto, um rapaz fantástico, com muita experiência na área de farmácia e que também estava ávido por ajudar as farmácias a crescer. E a São Rafael, que também é de Santa Catarina, o Emerson, ele tem 16, se eu não me engano, farmácias próprias, muito bem estruturadas e uma franquia muito bacana. Tem ferramentas e está crescendo bastante. Então, no final de 2022, E o Jefferson? a gente AMR, conversou, né? e a rede AMR, que é de Minas, hoje já está em outros estados também. Cara, uma estrutura fantástica. O Jefferson com uma capacidade, e ele provou isso, né? A gente, no longo dos anos da nossa rede, a gente tem os altos e baixos. E quando ele teve uma dificuldade, ele provou realmente que ele é muito capaz. E por isso a gente está junto também hoje, né? E em 2023, em março, na Bradilan, nós fizemos a nossa primeira reunião presencial, aonde ali a gente definiu quais os caminhos, os propósitos que nós tínhamos e realmente as regras que nós iríamos seguir. Em março. Em abril, a gente já fez a nossa primeira assembleia de formação lá na estrutura da Santa Cruz. Na época não era o Grupo SC ainda, era a distribuidora Santa Cruz. Fizemos a primeira assembleia onde a gente instituiu a formação da FECOFAR. Então, em abril de 2023, nós começamos oficialmente a FECOFAR. Aí iam começar realmente as batalhas. Primeira coisa que nós tínhamos que ter, um grande executivo. Como você falou, temos ideias, temos a visão muito ampla, mas precisamos de alguém que dê tração, né, nessas ideias. Rapaz, só em novembro que nós encontramos o Williams. Já conhecia o Williams de longa data, porque ele, na época, trabalhava na Santa Cruz, ele já atendia a Master Pharma, né? E ele tinha ido para Portugal. Em novembro, numa reunião, uma assembleia nossa, aqui em São Paulo, fiquei sabendo que o Williams estava aqui. Conversei com ele lá na sede da Santa Cruz, e eu acho que em 10 minutos, né, Williams? Eu coloquei para ele, cara, tá aqui, são as 7 redes, tá aqui os nossos propósitos e tá aqui o que a gente quer. Se não for tu, nós vamos demorar muito tempo para achar a pessoa. Eu não vou colocar qualquer pessoa. Deu match, deu fit. Em 10 minutos ele assim, Marcelo, eu só preciso de uma coisa. Então ele falou, eu tô finalizando algumas coisas em Portugal, tu me espera? Eu assim, cara, te espero para janeiro, fevereiro, março, eu não vou, você é a pessoa perfeita pro que eu preciso. E final de janeiro, o Williams veio de Portugal e dia 1º de fevereiro ele começou a trabalhar na FECOFAR.
Ou seja, foi a primeira grande conquista da FECOFAR. E uma das mais executivo. importantes, né? Porque é o cara que toca no dia a dia. Eu costumo dizer, Marcelo e Williams, que uma empresa ela tem que cortar custo o tempo todo, é que nem unha. No entanto, tem algo que a gente não corta custo na empresa, é o contrário, é capital intelectual. O grande erro da maioria dos empresários que ainda não tem visão ou conhecimento de gestão é não investir em capital intelectual. Com certeza. E eles não têm ideia que uma pessoa não preparada, ela custa muito mais caro para a empresa do que uma pessoa preparada. Com certeza. Em qualquer setor, né? Não economiza seja em nós na capital FECOFAR, intelectual. seja nós na sede das nossas redes ou na própria farmácia. Né? Realmente o empresário da farmácia, ele tem que trabalhar para que o seu capital intelectual fique na sua farmácia. Porque é muito mais difícil você treinar uma pessoa, né, do que você trabalhar com o que você já tem, né? Muito mais importante. Sim. E aí ele já veio com uma grande missão. A sede. Temos que ter uma sede aqui em São Paulo. E aí a gente achou o local, que hoje é na Vila Olímpia. Por que a Vila Olímpia? Porque as grandes indústrias, todas estão naquela região. Hoje, como tem o Grupo SC, que tem escritório lá, as grandes indústrias vão no Grupo SC. Então, nós pegamos próximo do Grupo SC. Por quê? Porque é mais fácil você chamar um diretor de uma indústria para ir numa sede que fica a 50 metros da onde ele já está, do que ele ter que ir para outro lugar, se deslocar. Rapaz, e fomos rápido. E perto do aeroporto, inclusive, também. Exato. Perto do aeroporto, 20 minutinhos do aeroporto, mas eles já estão em São Paulo. Então, para eles é mais fácil. Né? E aí começamos a batalha, né, Williams? De montar a sede da FECOFAR. E dia 7 de maio de 2024, ano passado, de fevereiro a maio, eu trabalhei de supervisor de obra. Porque nós pegamos o espaço vazio, né, Marcelo? Sim, nós já tínhamos o local. Mas estava vazio. Mas não tinha nada. Estávamos finalizando o projeto. Sim. Né? Então ele ajudou a finalizar o projeto, já dando ideias, né? Junto com nós, as 7 redes. E dia 7 de maio nós já inauguramos a sede. Então foi esse negócio muito rápido. E assim, ó, é uma sede, ô Vinícius, com 534 metros quadrados. E ela é dividida aonde ela atende as redes, porque como eu falei, nós precisamos ter um espaço aqui para falar com a indústria. Então nós temos sala de reunião para 2 pessoas, uma pessoa, né? Às vezes eu preciso fazer uma reunião de vídeo, então eu tenho uma sala hermeticamente fechada, que eu posso fazer uma vídeo sem ser incomodado, até um auditório para 70 pessoas. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito mais próximo da grande indústria. E o que a gente quis? Nós não temos, a gente não chama de sede, a gente não chama de escritório. É o espaço FECOFAR. Por quê? A gente queria que as indústrias... Um espaço sociabilizado, né? Isso, que a indústria pudesse utilizar esse espaço. Não só a rede para falar com a indústria, mas a indústria para desenvolver o seu trabalho também. E hoje, graças a Deus, a indústria tem que agendar de tanta gente que está usando aquele espaço. A gente tinha assim, um temor, porque 530 metros é bastante se não for utilizado. Né? E eu posso falar com conhecimento de causa e sem demagogia, porque eu conheço. Sim. O espaço é lindo, delicioso. Sabe aquele lugar que dá vontade de se trabalhar? É lá, muito bem arquitetado, desenhado, a estrutura, a recepção, nós temos o depoimento salas. Das indústrias, que elas se sentem em casa. É. Gente, tem pessoas da indústria que falam assim, Marcelo, é mais gostoso eu vir aqui do que eu ir na sede da indústria que eu trabalho. Adoro a minha indústria, mas o local Mas eu vou te aqui... dar um feedback como alguém de fora, se você me permite. Lá tem uma cerejinha no bolo que faz toda a diferença. Eu vou te dizer qual é. A paixão das pessoas, a energia. A forma como a gente é recebido desde o início na recepção, às vezes chega a ser constrangedor. Sim. Como a gente vai lá e na primeira vez parece que você já conhece todo mundo há muitos anos e a gente se sente em casa. É isso aí. Né?
Lembra o que eu falei no Porque início de são as família? pessoas que são todas da mesma cultura, o mesmo propósito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Todos É amam o Jesus. espírito de família. É você aliás, realmente unir o profissional com o pessoal. Tá saindo grandes amizades da sede da FECOFAR, do espaço FECOFAR. Grandes amizades, Vinícius. E grandes projetos. E um né? espaço assim, sociabilizado, onde é aberto para os vários elos da cadeia farmacêutica, você cria novas amizades ali. Você cria vínculos, né? Você possibilita que as pessoas se conectem. Eu Exatamente. queria reforçar um ponto no espaço, ô Vinícius, que no início gerou um pouco de dúvida. Porque algumas indústrias diziam assim, eu não fui lá ainda porque eu ainda não sou parceiro de vocês. Começou a gerar isso. Eu quero já deixar muito claro aqui, o espaço é para o profissional do ramo farmacêutico. Independente dele ser parceiro ou não. Então, quem quiser visitar, está aberto o convite. Não só visitar, Não só visitar. ele pode trabalhar lá abertamente, é um espaço aberto para o profissional do ramo farmacêutico, seja ele de indústria, distribuição ou prestador de serviço. Exemplo, você é uma empresa parceira. Williams, eu posso vir aqui trabalhar aqui o dia todo, eu e minha equipe? Pode, porque o espaço é democrático. E eu digo por quê, Vinícius? Veja bem, é uma linha de raciocínio nossa. Hoje, vamos imaginar que você é um executivo de uma indústria e você é uma indústria parceira e eu estou te atendendo lá, te recebendo maravilhosamente bem, como você falou, e amanhã, por uma circunstância de mercado, ou você sai dessa empresa e vai para outra. E essa outra que você foi não é parceiro. Eu te bloqueio na porta? E a pessoa do Cara, Vinícius? isso é muito bonito. Ou seja, a FECOFAR, ela é includente. Exatamente. Ela não é excludente. E eu não vejo a empresa que você está carregando, mas eu vejo a pessoa, o profissional, o pai de família que está ali, que hoje pode estar no A, amanhã pode estar no B e vai ser bem recebido da mesma forma. É isso aí. Incrível. E Vinícius, tu vê que tudo é interligado. A FECOFAR, nós nascemos com o propósito de não ser um custo entre a farmácia e a indústria. Porque a gente sabe que a farmácia precisa de investimento. Então, hoje, a FECOFAR, nós temos o Williams, que é o executivo, temos a Cibele, que é uma outra pessoa maravilhosa, quando você fala que você é bem recebido... A Cibele é algo impressionante. É fantástico. Ela é top mesmo. Ela parece mãe de todo mundo. Eu chego, parece que ela é da minha família, cara. É incrível. Né? E temos o Ronaldo, que é um farmacêutico com uma grande experiência. Então, ou seja... E a Dona Ju. A Dona Ju, que é a que cuida... Aí a Dona Ju cuida de nós todos. Né? Tá sempre limpinho, sempre cheiroso. Tudo que você vai precisar tá sempre no seu lugar, tudo certinho. E sem se tornar um grande custo. Eu tô falando isso porque o Williams acabou de falar. A gente tem os parceiros. Primeiro, nós não vamos ter 200 parceiros, 170 parceiros. Nós temos hoje 50 parceiros. E o que a gente pede para eles? Que eles nos ajudem a manter o local. Esse é o investimento que uma indústria faz para poder utilizar o espaço FECOFAR. Nos ajudar a manter aquele espaço que no final hoje eles falam assim, gente, antes eu tinha que sair cada vez que eu precisava fazer uma reunião, eu tinha que procurar espaço. Hoje já é direto, lá na FECOFAR. Entendeu? Então nós não podemos ser um custo a mais no processo todo. Tá? E dando continuidade aqui, ô Vinícius, que eu acho que é importante também, nós da FECOFAR, o grande intuito, desenvolver, como eu falei lá no começo, desenvolver os projetos que a rede sozinha não consiga desenvolver ou tenha dificuldade. Vamos lá, treinamento. Nós contratamos o IDVF, que hoje é nosso parceiro, para nos ajudar a desenvolver a Universidade FECOFAR. Cada rede tem seus treinamentos, mas a gente sabe que daí para frente é muito difícil você criar uma Universidade Master Pharma. É um sonho nosso. Que hoje está sendo padronizado, né? Não, que hoje isso está se tornando realidade através da Universidade FECOFAR. A Universidade FECOFAR é a Universidade Master Pharma, é a Universidade Americana, é a Universidade Multidrogas, entendeu? É a universidade das 7 redes. Por quê? Olha só, eu tô com a camisa da FECOFAR.
Essa é a minha camisa. A gente até brinca na Master Pharma. Eu utilizo a camisa Fecofar, é como se tivesse escrito aqui, ó, Master Pharma. Entendeu? Então, nós trabalhar para desenvolver esses projetos que as redes sozinhas não consigam. E nós colocamos como meta trabalhar 10 grandes projetos. Certo? E estamos incansavelmente indo atrás do desenvolvimento dos 10 projetos. O primeiro grande projeto, que a gente sabe que as grandes redes estão investindo muito, é na atenção farmacêutica. Né? É você conseguir transformar o seu cliente em paciente. É você realmente, ô Vinícius, ajudar o seu cliente. Quando ele chega na farmácia, muitas vezes ele está com um problema, ele precisa de uma ajuda e no balcão você não consegue atender ele do jeito que ele precisa ser atendido. Então, desenvolvemos o primeiro grande projeto, que é a atenção farmacêutica. E lá dentro da Fecofar, criamos uma sala modelo, aonde todas as redes podem ver o que precisa para você ter um espaço na sua farmácia, já no estágio avançado, onde você precisa de 6 metros quadrados. Mas a atenção farmacêutica, ela começa do básico, que, cara, é desde a hora de você colocar um brinco. Tem o jeito normal de você colocar e tem o jeito correto de você colocar o brinco. Entendeu? Que podem acontecer vários problemas até numa simples colocação de brinco. Então, com laudo. Então, a farmácia, ela está realmente oficializando o trabalho que ela fazia muitas vezes de forma informal. Então, o primeiro grande projeto, atenção farmacêutica. Depois, nós começamos a ver que a farmácia, muitas vezes, ela vende os produtos, só que ela não entende, além daquele produto que ela está vendendo, aonde que ela pode chegar. Não é só entregar uma caixinha. Não. Quer ver um exemplo? Nutrição. Eu, né, como não sou da área farmacêutica, administro o negócio, eu falava em nutrição, em vender leite. Quando nós fomos desenvolver o projeto de nutrição, que era realmente ensinar a farmácia a trabalhar com nutrição desde o nascimento de uma criança até os 50 a mais, até a pessoa já com mais idade, né? A gente chama de leite e não é leite. Aquilo é uma fórmula muito bem preparada. Segundo a Danone, que está nos ajudando a desenvolver o projeto, quem dá leite é vaca. Né? Nós trabalhamos com fórmula e a farmácia trabalha com fórmula para 0 anos. Muitas vezes, ô Vinícius, a mãe tinha um filho e levava o filho na farmácia da nossa rede até 1 ano. Por quê? Porque a nossa farmácia tinha a fórmula até 1 ano. Dali para frente ela não tinha mais. Por quê? Para você vender uma fórmula aonde o valor agregado é bem mais alto, imagina 80, 100, 120 reais uma lata, né? Tem que ter um treinamento muito grande para você poder dar as instruções para a mãe. Como ela não tinha a instrução, a mãe não vinha na farmácia e acabava vindo para a grande rede. Então, a gente desenvolveu um projeto que vamos lançar através da Universidade Fecofar nos próximos meses, né, de nutrição. Então, assim, a rede consegue trabalhar nutrição? Consegue. Mas você realmente ensinar o dono da farmácia e toda a sua equipe a fazer com que aquela criança não saia da sua farmácia depois de 1 ano e que depois o pai, que já vai ter 50, 55, 60, continue vindo na farmácia, muitas vezes a gente perdia esse cliente. Então hoje a gente está ajudando a farmácia a levar um trabalho de maior qualidade para o cliente e para o paciente daquela farmácia. Outro grande projeto, né, Williams? É SNC, Sistema Nervoso Central. Vinícius, eu não sabia, e se eu não sabia, a Master Pharma não sabia, né? Se o Jefferson às vezes não sabia, a Americana não sabia, que quando você vai num médico e ele havia uma receita de SNC, ô Vinícius, pelo menos 3 caixas. E aquela receita você não pode rasgar lá no meio. Ou você leva as 3 caixas, ou se você levar uma caixa, você tem que deixar a receita na farmácia. E pasme,
As farmácias pequenas e médias, farmácia independente, que faz parte da Master Pharma, das redes, ela tinha 1, 2 caixas. Então, o cliente vinha na farmácia para comprar, quando via que tinha só 1 ou 2 caixas, virava as costas e ia embora. Então, estamos desenvolvendo um projeto de SNC para ajudar, para que as redes da Fecofar possam ajudar a sua farmácia a não perder esse cliente. A Biolab está nos ajudando. A gente, para cada projeto, a gente chama uma indústria para ser um parceiro, para ser um padrinho, para ser um pai. Não que vai ser só aquela indústria. Não é exclusivo. Não é exclusivo, né? Até porque ela não tem tudo que a farmácia precisa. Mas ela nos ajuda a desenvolver. Então, o SNC é um outro projeto que já está saindo do forno, que nós vamos poder levar para as nossas farmácias. Outro grande projeto, diabetes. Tem farmácias especializadas em diabetes, né, Williams? Sim. Que ela vende tudo para diabetes. E a nossa farmácia perde o cliente porque ele tem só uma parte do que quem é diabético precisa. Então, estamos também desenvolvendo um projeto para diabetes, para ajudar a farmácia a ter o canto do diabético. E aí, como... Veja, né, Marcelo, só um gancho aqui no diabéticos. O primeiro projeto de serviços farmacêuticos, e aí... em torno aproximadamente de 14 milhões de pessoas no Brasil são diagnosticadas e sabem que têm o diabetes e são tratadas e acompanhadas, mas a minha pergunta é, quantos têm e não sabem? Por quê? Porque não conseguem ter acesso muitas vezes a um médico no tempo oportuno, mas eles estão dentro das farmácias. Então o papel da farmácia não é simplesmente, como você citou, Vinícius, entregar a caixinha. Com a sala de serviço de atendimento farmacêutico, ele chama esse paciente e diz, olha, vamos fazer um furinho aqui. Identificou que o diabetes está fora da sua normalidade, ele não vai substituir o médico, ele vai dizer, procure um médico. Vai encaminhar. Então, é orientativo. E aí, aquela pessoa, sabendo que está com diabetes ali fora do que é do normal, ele vai se cuidar. Olha a importância disso. Entende? E muitas vezes essa pessoa não tem plano de saúde, não tem acesso, Exato, não tem com informação. certeza. E as nossas farmácias estão em lugares, Vinícius, que nós, às vezes, somos o único ponto de atendimento de saúde daquela cidade. Verdade. Porque não tem um Nós estamos no bairro, nós estamos próximo Exato. do Então, paciente. é levar essa consciência para o proprietário de que ele é além de um negócio. Ele é uma prestação de serviço para a sociedade. Para isso, ele precisa se profissionalizar, né? Veja como é complexo. Você imagina você proprietário de uma farmácia, sem o conhecimento certo, querendo profissionalizar o negócio e te pergunta, por que você não faz uma sala de serviço de atendimento farmacêutico de uma forma profissional? Porque eu não sei nem por onde começar. Tem que mudar o KNAI, tem que dar treinamento farmacêutico. Aí você emite laudo, você começa a entregar um negócio de uma forma mais organizada. E não tem como não fazer isso e não se preparar, porque o mercado farmacêutico é um mercado muito regulado, competitivo, difícil. Quem não se profissionalizar, não buscar conhecimento, informação e não se atualizar, fica para trás. Se você prestar o serviço farmacêutico sem estar dentro das normas, você pode ter a sua farmácia fechada. E se a gente analisar, rigorosa nisso. Sim. E se a gente analisar o varejo farmacêutico de 2 décadas para cá, a farmácia ela se transformou de um estabelecimento comercial para um estabelecimento de saúde. Com certeza. A gente acompanhou, eu como sou farmacêutico de formação, e houve um trabalho muito grande das principais entidades farmacêuticas, incluindo o Conselho Federal de Farmácia, os conselhos regionais de farmácia e outras entidades, também em paralelo, para que a farmácia não seja, até porque não é o propósito da farmácia ser só um estabelecimento comercial. Ela é um estabelecimento de saúde. De saúde. E a gente teve essa evolução e uma evolução na regulação sanitária que hoje autoriza e aprova vários serviços farmacêuticos na farmácia. É isso E aí. um ponto, né, Vinícius? Você valoriza o profissional, que é o farmacêutico. É isso aí. Que muitas vezes estava ali fazendo um trabalho muito bem feito, mas que a gente entendia que esse profissional, com esse conhecimento, com essa formação, poderia contribuir mais. E a sala de serviço de atendimento é o local onde ele pode desempenhar a função dele.
É isso aí. Que vai chegar no projeto Sim. da Universidade Fecofar. Exato. Né? Que a gente coloca sempre por último, Sim. mas é a mais importante, porque todos abraça os outros todos. projetos vão ter que passar por treinamento. É o local onde todos os projetos têm que estar. Exatamente. E aí, ô Vinícius, dando continuidade, outra linha importantíssima que muitas vezes a farmácia não sabe trabalhar ou não trabalha da maneira correta, né? Dermocosmético. Cara, isso hoje tem produtos fantásticos que muitas vezes a gente não conhece e a farmácia fica com receio de comprar porque é um valor agregado alto e se eu não vender, eu perco dinheiro. Então a Fecofar está desenvolvendo um projeto de dermocosmético para ensinar a farmácia a ampliar a sua linha, ampliar o seu mix de produtos, tendo tudo o que o cliente, o paciente precisa. Então, assim, eu tenho a farmácia pequena, eu tenho a farmácia média, eu tenho a farmácia grande, eu tenho a farmácia extra grande. E para todas essas, a gente consegue, com um projeto bem elaborado, levar um formato que ele possa realmente atender o seu cliente com dermocosmético. Entendeu? E para você ampliar o mix, principalmente de dermocosméticos, você tem que ter gente qualificada. Porque o mais comum é você entrar numa farmácia e aí você vê aquela quantidade de opções e você não sabe qual você compra. E a ausência de alguém capacitado para poder auxiliar faz com que a gente perca a venda. Todos os projetos, Vinícius, só vão funcionar com conhecimento. Conhecimento. Sem conhecimento, a gente entende que isso não avança da maneira correta. Às vezes ele escuta que é importante o dermo, mas não se aprofunda no conhecimento. Então, por isso que a gente traz que a universidade para nós é a nossa grande pilar para sustentar todos os outros projetos. Além do que, é um desafio, né? Eu estou no mercado de educação há mais de 15 anos. E você levar educação qualificada com tecnologia para redes, para empresas que estão em vários estados, é um desafio muito grande. Com certeza. Só que o mundo mudou. Né? Antes da tecnologia, antes do ensino à distância, como é que se fazia? Você ia para um estado, juntava todos numa ali sala. num hotel, tem um custo altíssimo, muitos não podem se ausentar, e fazia isso em cada estado um custo altíssimo, sendo que a tecnologia hoje rompeu todas as barreiras geográficas. Sim, né? É isso aí. Nós estamos indo direto aqui para os 2 últimos projetos que são tão importantes quanto todos os outros. Sim. Porque tecnologia, que é um outro projeto nosso, de ajudar a farmácia a estar tecnologicamente moderna. No digital. Né? No digital. Então, assim, ela tem que ter a parte de gerência. Sem tecnologia hoje, você não consegue gerenciar a sua loja. Né? Para compra, para precificação, para todas as áreas do seu negócio. Né? Inclusive para os projetos. Se eu quiser trabalhar diabético, eu tenho que ter tecnologia para conseguir organizar isso. Então, são os 2 últimos pontos que a gente sempre deixa para falar por último, mas com certeza estão lá na ponta. Porque tecnologia e treinamento é com que faz todos os outros projetos funcionarem. Entendeu? Então, esse realmente é o básico da Fecofar, é o importante da criação da Fecofar. Nossa meta, até final de 2025, nós termos os 10 projetos prontos. E aí, com os 10 projetos prontos, nós vamos colocar em prática. E a gente sabe, ô Vinícius, que uma farmácia, muitas vezes ela não vai, eu não vou nem dizer conseguir, mas às vezes ela vai focar um projeto ou outro. A minha farmácia, eu vou focar mais ela em diabetes. Eu vou focar minha farmácia mais em dermocosmético. Eu vou focar minha farmácia mais... Então, como nós vamos ter os 10 projetos, nós vamos poder atingir as mais de 3.000 farmácias da Fecofar. Que eu ia perguntar e a gente acabou passando, queria saber um pouco dos números da Fecofar. Quantas lojas, quantos farmacêuticos, quantos colaboradores se juntar a todas as redes? Nas 7 redes hoje, nós somos mais de 3.000 farmácias. Nós estamos em mais de 1.200 municípios do Brasil. Estamos em 24 estados e no Distrito Federal.
Temos mais, Vinícius, mais de 7 mil farmacêuticos, né? Além dos farmacêuticos, mais em torno de 7 a 8 mil balconistas, colaboradores, e um faturamento médio que deve chegar, né, em final de 25 com 6 bilhões de reais. Ou seja, as 7 redes juntas são muito fortes, muito fortes. E conseguindo desenvolver esses projetos nas farmácias, imagina onde a gente vai poder chegar, Vinícius, em 1 a 2 anos. Se nós fôssemos um grupo, uma rede privada, com certeza já estaremos entre os top 7 faturamentos do Brasil, né? Com 6 bi de faturamento. Com certeza. E uma coisa importante, Vinícius, para complementar toda a história da Fecofar, talvez alguém ouça e diga, mas a Fecofar vai completar 2 anos agora. A Fecofar tem 2 anos, mas as redes que compõem a Fecofar, 28 anos a Master Pharma, 40 anos tem a Max no Rio, 40 anos. A Multidrogas foi o primeiro associativismo do Brasil, tem mais de 30 anos. Né? A Farmais já com certeza tem mais de 20 anos. O Grupo Americana tem mais de 20 anos. O Gilberto tem mais de 20 anos aí, com certeza. A Farmais tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. O Emerson da São Rafael. Então, assim, não tem nenhuma rede aqui emergente. Ou seja, vocês conseguiram juntar um time extremamente experiente. De alto nível. De alto nível. Então, o que acontece hoje? As nossas 7 redes estão estruturadas por si só. Eles têm todas as ferramentas, como o Marcelo falou, tem mais de 25 ferramentas à disposição das lojas. Então, aquela filtrada nas lojas já aconteceu pelas redes. Então, o que nos traz? Traz lojas maduras, preparadas e já prontas para receber os projetos. Que uma rede sozinha não faria e a Fecofar entra encaixando os projetos. Então, é a junção perfeita de tudo isso. Então, se a gente tivesse rede emergente, tá começando a sua história e todo mundo tem o direito de começar a sua história, ele ainda passa por muitas dificuldades de amadurecimento do processo, né? Traz lojas, às vezes, que não quer fazer parte de associativismo, isso faz parte de toda a história, mas o que a gente acredita que a gente tem de muita qualidade e o que é o sucesso da Fecofar hoje. É isso aí. Nós temos as nossas redes e reforço aqui, Vinícius, nós queremos embandeirar as nossas redes, fortalecer as nossas redes. Então, sempre que a gente traz a Fecofar, a gente tem aqui como compromisso em demonstrar as 7 redes que fazem parte. Porque a gente não quer que elas fiquem ofuscadas pela federação. A gente quer que elas tenham visibilidade exatamente para fortalecer a rede cada vez mais. O intuito da Fecofar é focar na farmácia. Ponto de venda. É desenvolver a farmácia. Porque é fácil de entender. Se eu desenvolvo a farmácia e ela faz parte de uma rede, nossa, eu estou ajudando a desenvolver Todo a mundo rede. cresce. E outra coisa que é muito bacana, como nós somos 7 redes, é fácil reunir os 7 gestores. Toda segunda-feira, às 14h30, nós temos uma reunião entre os 7 gestores. Então, todos os projetos, eles vão sendo desenvolvidos, mas vão sendo avaliados pelos 7 gestores. Eu, como presidente, eu venho para São Paulo de 1 a 2 semanas por mês. Então, quando eu venho para cá, a gente conversa com os padrinhos, né, dos projetos, avança esses projetos e vamos colocando para avaliação das 7 redes. E por que eu falei eu como presidente? Porque os 7 gestores, e como o Williams muito bem falou, são redes já todas maduras. Todos os outros 6 gestores têm condições de ser o presidente da Fecofar. Então, eu hoje estou como presidente da Fecofar, mas com certeza, no futuro, cada um do gestor das outras 6 redes também estarão nesse cargo que eu estou hoje. Muito bom. E você sabe que nesse meu relacionamento com a Fecofar, eu reparei algo muito positivo. Empresário tem que ter velocidade e direção, mas muitos erram, porque alguns só têm direção, não tem velocidade, outros têm só velocidade, não tem direção. não tem direção. E tem aqueles que não tem nenhum dos dois e é lento demais. Eu reparo na Fecofar algo muito positivo que me chama a atenção, a capacidade de planejamento. É uma organização que não é afobada.
Então, é muito segura no que planeja e na execução daquele planejamento, sem acelerar demais e sem ir devagar demais. Isso é planejamento. Isso é E planejamento. o empresário peca por falta de planejamento. Eu falo que a maioria dos empresários não tem um plano. Não tem um planejamento estratégico escrito. A maioria. E os que têm também cometem um erro, porque dos que têm, a maioria não executa. Escreve o plano bonitinho Mas e não executa. desiste no caminho e não executa. Só uma teoria. Exatamente. Para nós se tornou mais fácil, porque como nós somos 7 redes, às vezes um está meio ocupado com alguma outra coisa, mas tem 6 para dar continuidade. Porque ali na frente o outro está ocupado com alguma coisa, mas aquele que estava ocupado desocupou. E, como a gente falou, tendo um executivo de alto nível, né, que fica direcionando as 7 redes, tudo vai se encaixando ali na frente. Então a gente realmente planeja muito antes, para depois, na execução, a gente não falhar. Nós deixamos muito claro, o espaço Fecofar, ele tinha que estar pronto em maio. E olha que coincidência, inauguramos dia 7 de maio. Agora, final de 2025, temos que ter os projetos prontos. Já estamos nós estamos agora indo para agosto, mas vários dos 10 projetos já estão em fase final. Inclusive, a Universidade Fecofar. Sim. Né? Que isso a gente não pode deixar de falar, que já estamos aqui hoje conversando contigo pela Universidade Fecofar, Sim. que vai ser lançada oficialmente em setembro. Tá? Então já temos data, né? E não tem como voltar atrás. Agora faz quanto tempo, Vinícius, que nós estamos aqui estudando, organizando para lançar a Universidade Fecofar? Não foi ontem. Com o pé no chão. Com o pé no chão. É isso aí. Desde 2024, quando nós demos o pontapé inicial da Fecofar, nós já falamos, temos que trabalhar para ter a Universidade Fecofar. De novo, tínhamos que ter alguém de alto nível para nos ajudar a montar a Universidade Fecofar. Né? Até você, no começo, a gente teve assim umas conversas difíceis, porque a gente queria algo e você podia dar algo. Só que nós teríamos que trabalhar muito concisos. Nós íamos ter que estar muito juntos. E aí, assim, ó, ou é assim ou não dá. E nós falamos, ou é assim e não dá. E hoje estamos juntos aqui. E graças a Deus, as nossas conversas, né, hoje, parece que elas fluem, né? Nós não temos dificuldade para colocar as coisas em prática. Por quê? Porque foi bem planejado. Eu acho que a universidade, eu entrei nesse projeto por alguns motivos, né? O primeiro deles, a minha decisão foi muito pautada pelas pessoas, né? Porque eu falo que a gente também escolhe cliente. O cliente escolhe a empresa, mas a empresa também tem que escolher cliente. Com e tem certeza. cliente que às vezes não vale a pena a gente ter. Então, um dos fatores que me ajudou nessa decisão de aceitar esse desafio é as pessoas com quem eu ia me relacionar, né? Então, o Williams comentou aqui, eu conheço o Williams desde quando eu não era empresário. As minhas empresas, os meus CNPJs, né, se eu pegar o mais antigo, tem 15 anos. Eu conheço o Williams de antes de ser empresário. Né? E o Marcelo também, há quase 10 anos, aí, mais ou menos. E isso facilita, isso ajudou na minha decisão. O segundo motivo, o propósito. Porque se tem um negócio que é gostoso de trabalhar, é o desenvolvimento da Universidade Fecofar. Porque tudo passa pela educação. O sucesso depende da qualificação das pessoas. É isso aí. Sem dúvida. Né? Tem que buscar qualificação. É E como eu sempre falei, desde as primeiras conversas que a gente teve, a Universidade Fecofar ela é muito mais do que uma escola. Muito mais. Ela é um ecossistema. Com E isso certeza. já está se provando hoje. Porque ela é uma escola, ela é um meio de comunicação, ela é uma TV online, ela é um podcast. É isso aí. Ou seja, a Universidade Fecofar ela vai ser um case para o mercado porque ela é um ecossistema É isso que aí. conecta a todos e a todo mundo a todo momento. É isso aí. Exato. E a gente ouvia falar em plataforma. né? Plataforma é só uma ferramenta. Isso. Não, é uma das partes da Universidade Aliás, Fecofar. quando uma curiosidade aqui para quem está nos ouvindo, porque eu gosto demais de falar de gestão de negócio.
Quando o Marcelo me procurou, e aí eu iniciei as tratativas, a gente conversou muito com o Williams também, eu vou contar aqui, vou contar a fofoca. O bastidor. Eu falei, Marcelo, se você quer uma ferramenta, tá aqui, ó. 1, 2, 3, eu dei um monte de site, tá aqui, ó, um monte de ferramenta pronta. Você contrata e tá lá. R$1.500 tu tens uma plataforma. É uma ferramenta que você quer? Ferramenta tem um monte. É verdade, é verdade. Sim, por isso que eu falei que para nós, até a gente se acertar, nós planejamos muito para depois saber. Agora, fazer as pessoas... Quando a gente fechou a parceria, nós já tínhamos passado por tudo isso e discutido e acertado. Então tá, realmente é isso que a gente quer e é isso que você pode oferecer. E aí a gente viu... Olha só, é aquela história, cada macaco no seu galho, né, a Universidade Marcelo? FECOFAR. A FECOFAR, ela é uma... Você não gosta que fala entidade, né? Ela é um conglomerado que reúne farmácias. O que vocês entendem? De mercado farmacêutico. É isso aí. Então, cada macaco no seu galho, né? O que eu entendo? Desenvolvimento de pessoas. Agora, para desenvolver pessoas, você tem que engajar pessoas. A começar pelo convencimento de que ela precisa se qualificar. Com certeza. Primeiro ele precisa aceitar, ele precisa entender. A gente sempre brinca na FECOFAR, quando a gente chama um padrinho para um projeto, que ele assim, vamos começar do zero. Assim, não, nós vamos começar do -1. Porque primeiro nós precisamos mostrar para o dono da farmácia, ele tem que concordar que ele precisa daquilo. A hora que ele diz o seguinte, realmente eu preciso disso. Aí nós chegamos no ponto 0. É isso aí. Porque não adianta você já chegar, olha, tem isso, e depois o dono da farmácia se perde. Ou ele não queria aquilo. Ele não vai trabalhar com carinho, ele não vai trabalhar com esmero, com gosto. A partir do momento que ele fala assim, poxa, realmente é isso que eu quero, aí nós chegamos no ponto 0. E aí a gente sabe que vai até o topo. E a gente está vendo isso já nas farmácias. Sim. Porque se você força a goela abaixo, a pessoa não tem o entendimento de que ela precisa. Né? Agora, quando é feito um trabalho conjunto e você convence a pessoa de uma forma que ela por si só chega a essa conclusão, você tem coesão. Meu pai era cardiologista e ele mencionou um negócio que eu nunca mais esqueci. As pessoas, a gente tem adesão e aderência. Quando você não faz esse trabalho psicológico, mental, você tem sua adesão ao tratamento. Então, eu aceito fazer o tratamento, mas aí eu paro no meio. Aí eu não tenho o quê? Aderência. Então, é como um adesivo. Ele pode ter adesão, mas ele cai logo. Ele não tem aderência. É isso aí. E aí a gente tem que ter adesão e tem que ter aderência. Né? E nem lançamos ainda e já estamos aqui com um produto do ecossistema que é o podcast, a FECOFARcast. Com certeza. E, rapaz, a gente conversando com as indústrias, quando fala em treinamento, é o que você falou, adesão e aderência, realmente é corretíssimo. Porque várias indústrias nos falaram, eu tenho treinamentos excelentes, mas eu não consigo adesão para a farmácia fazer o treinamento. E aí, o que a gente conversou entre nós? Cara, nós temos que estar no -1. Quando a farmácia entender, para esse projeto que eu vou desenvolver, eu preciso ser treinado, eu preciso treinar o meu farmacêutico, eu preciso treinar o meu balconista, aí ele chegou no 0, que daí ele vai começar a subir. Entendeu? E aí vai ter aderência. Você sabe que o meio de comunicação, de treinamento, de busca de informação, pode dar um Google aí que vocês vão achar. Que mais cresce no mundo, sabe qual é? Podcast. Podcast? Porque isso aqui é um bate-papo de 1h30 que a pessoa vai ouvir no carro. Porque a gente vai subir o podcast da FECOFAR no YouTube e no Spotify. Sim. O cara abre o Spotify dele todo dia de manhã, o caminho para o trabalho é meia hora, ele põe lá o podcast da FECOFAR, vai ouvindo. Na hora da volta, ele ouve mais meia hora. Exatamente. Né? E no final vai ser para o mercado farmacêutico como um todo. Porque os próprios projetos, nós vamos discutir aqui também. Tanto o YouTube como o Spotify são duas plataformas abertas, né? Sim. E o que é a mágica do negócio, né? Se assim eu posso dizer, o que é o mais bonito de tudo isso? É a intenção que a gente tem. Veja, alguém um dia disse no meio dessa conversa toda, hoje o funcionário está numa das nossas lojas e a gente começa a desenvolver ele com esse monte de conhecimento que a gente vai disponibilizar para ele. Amanhã ele toma uma decisão de seguir um novo ciclo em um novo lugar e tal.
Cara, não tem problema. Deixa ele ir. E ele vai levar com ele o conhecimento que um dia a FECOFAR e as redes disponibilizaram para ele. Então a gente não tem essa questão do centralizar e prender as pessoas. Não, a gente quer desenvolver pessoas. E assim, uma vez desenvolvida, e ela vai trabalhar numa outra farmácia que não faz parte do nosso ecossistema, nós contribuímos para o todo. E contribuímos para o todo, cara, quando você ajuda o todo te ajuda também. A lei da reciprocidade é implacável. É implacável. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. É implacável. Já que você tocou nesse assunto. Você prefere trabalhar nessa empresa A, que fala assim para você, se vira? Ou você prefere trabalhar nessa empresa que investe em você e fala, eu estou investindo em você? Qual empresa será que tem maior turnover? Com certeza. Aqui não tem investimento. Porque se eu trabalho numa empresa, porque remuneração não é só isso que conta. Não. E estatisticamente, as pessoas trocam de empresa muito mais pela má relação com o seu líder e seu chefe do que pelo salário. Com certeza. Então, se eu trabalho numa empresa que investe em mim, eu trabalho numa empresa que olha para o futuro, eu trabalho numa empresa que tem visão de futuro, que tem projetos, e isso aumenta a aderência, a fidelidade e diminui o turnover. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, a gente está focando muito nisso. Temos os projetos só vão funcionar com treinamento. Tá? Isso, sem sombra de dúvida. Isso, todas as nossas redes, todas as nossas farmácias podem ter certeza. Nós vamos estar, como FECOFAR, preparados para treinar a todos das nossas farmácias. Do proprietário ao menor escalão que tiver na sua farmácia. Todos eles vão ter treinamento direcionado para crescer como pessoa, como profissional e como empresa. Muito bom. A gente falou aqui da história de vocês, falamos da história da FECOFAR, falamos de Big Numbers, falamos dos projetos da FECOFAR. Eu queria falar um pouquinho de mercado agora. Como é que vocês estão vendo o mercado farmacêutico? Nunca foi fácil. Eu digo o seguinte, olha, difícil sempre vai ser. Fácil é para quem nunca fez, quem não começou ainda. Difícil sempre vai ser, né? Certo. Simples é para quem não começou ainda e fácil é para quem faz todo dia. O mercado nosso é um mercado muito competitivo, sempre foi. Eu sou farmacêutico há 23 anos. Mas eu comecei a trabalhar no mercado há já quase 30, porque desde o primeiro ano de faculdade eu já comecei a trabalhar no mercado. Sempre foi difícil, mas o mercado ele vai mudando, ele vai se atualizando. Como é que vocês enxergam hoje o mercado farmacêutico? Quais são as grandes dores, as dificuldades? Queria ouvir vocês um pouquinho. Olha, eu vou falar um pouquinho diferente, tá? É porque 2024 foi um ano muito bom. Quando você tem um ano bom, você faz as suas metas em cima do número anterior. E 2025 está mais complicado para você atingir as suas metas, né? Porque não é só o ramo farmacêutico, mas como todos os ramos, nós dependemos da economia e de tudo o que está se passando com o Brasil e com o mundo. Então, esse ano, a gente veio com metas de 2 dígitos alta. E nós chegamos aí para abril, maio, tendo que renegociar as metas, porque a gente viu que na economia, que no Brasil e que no mundo, estão acontecendo coisas que estão prejudicando não só o ramo farmacêutico, mas como um todo. Então, realmente, assim, está um ano desafiador. Eu sempre digo, quando você tem um problema, vai se sobressair aquele que achar oportunidade naquele problema. Então, nessa hora, é hora de a gente afiar o machado, né, ir atrás para atingir as metas, mas naquele problema você achar oportunidade. E a gente está conseguindo fazer isso. Então, é um ano que eu tenho certeza que vai terminar bem, apesar de estar mais difícil para atingir as suas metas. Bom, complementando o que o Marcelo falou, a sua pergunta sobre o mercado, Vinícius, a minha visão ela passa pelo hoje, mas ela também permeia os próximos anos, né?
Como eu lido diariamente com as indústrias, eu sempre trago essa abordagem para os executivos, diretores e presidentes das indústrias que eu tenho a oportunidade de falar. O Brasil é um mercado de 220 bi ano. São 90 mil pontos de venda. A gente sabe das grandes redes, que são em torno de 20 mil lojas, mas e as outras 70 mil? Elas existem, elas estão ali. E claro, a indústria não tem braço para estar em todas as farmácias. Não é isso. Isso a gente sabe que é uma coisa que dificilmente uma indústria vai conseguir alcançar todos os pontos de venda. Mas eu acredito que a indústria já começou, eu estou dizendo que já iniciou um movimento, mas eu acho que a gente tem que intensificar isso, de começar a ter um olhar diferente para esses pontos de venda. Claro, a grande rede faz o grande volume deles e está tudo certo, tudo é número. Mas aqui existe portas abertas, que recebem clientes todos os dias e que precisam ter os produtos ali. Acontece que esse público aqui, ele é carente de informação. E eu acho que a comunicação da indústria, em alguns casos, ela é muito nichada para a rede. A gente participa de várias reuniões, a gente percebe que ela talvez em algum momento não consiga levar a informação com um discurso diferente para esse pequeno. E que ele também não entende o linguajar, muitas vezes, muito técnico da indústria. Então, a gente tem o privilégio de estar em mesas como essa e a gente tem acesso a dados, a gente tem acesso à informação. Cara, mas e o empresário que está lá no interior de Minas Gerais, cara? Que ele é que abre e fecha a loja. Como é que faz? Se a gente não começar a se preocupar com ele, a partir de agora, a direcionar investimentos para ele, e aí eu vou usar a fala do Marcelo, a FECOFAR vem para ser um elo para levar o investimento da indústria, não para a federação, mas para ele, que não recebe hoje investimento, mas a gente ser um elo para chegar o investimento até ele, cara, a gente vai conviver com números que o Marcelo traz e ele traz isso muito bem, que no ano passado foi 7 mil farmácias que fechou, 6 mil independente. 7.611 farmácias fecharam as portas ano passado, em 2024. E quer dizer, agora, o mercado como um todo acaba sofrendo. Não, mano, que o é um bate-bola falou, o Williams falou, quando a gente fala que quando o mercado está mais difícil, aqueles que encontram as oportunidades crescem, as 7.611 farmácias elas não fecharam as portas porque não tinha, o cliente não comprou. Não foi por isso. É porque ela não se preparou para o mercado. Então esse é o trabalho da FECOFAR, esse é o trabalho das nossas redes. Fazer com que a farmácia esteja preparado e consiga enxergar as oportunidades. Tá difícil esse ano? Tá mais difícil para atingir as metas. Temos que renegociar metas? Temos que renegociar metas. Mas o fim do ano vai chegar e nós vamos estar nesse ano vivos para trabalhar mais forte o ano que vem. Né? A gente divide a farmácia, tu vê, quando tu fala de mercado. Agora está muito relacionado com a loja. Porque a gente divide a farmácia em 10 setores. Se a farmácia não conseguir trabalhar bem os 10 setores, não adianta nem a indústria querer investir, porque ele não vai ter o que fazer com o dinheiro. Se o dinheiro entrar na farmácia e for para o bolso, acabou o negócio. Tem que ir para o negócio, porque daí o negócio vai gerar dinheiro para o bolso da farmácia. Veja só, gestão. É a primeira parte importantíssima do negócio. Se ele não tem gestão do seu negócio, cara, o ano pode estar bom, o ano pode estar ruim, o ano pode estar de qualquer forma. Se ele não tiver gestão, ele não está enxergando as oportunidades, ele não está enxergando os seus problemas, porque com gestão tu vê os problemas também, e aí você quebra. Se você tem gestão, você vai conseguir saber o que você precisa comprar. Se eu trabalho lá, hoje uma farmácia pequeno, médio porte, tem 3 mil itens, ela precisa aumentar o seu mix, os seus SKUs. Mas como é que ela vai conseguir comprar bem se ela não tem gestão? Se ela tem gestão, ela vai ter um sistema de compra, que é uma ferramenta que nós temos, e ela vai poder usar aquela ferramenta e vai comprar melhor. Se ela compra melhor, ela vai conseguir precificar melhor, porque se eu compro bem, eu sei como é que o mercado hoje está, eu sei o que eu preciso oferecer para o mercado, eu precifico da forma correta e eu vou trazer o cliente para mim, porque o cliente ele precisa do medicamento. Em alguma farmácia ele vai. Né? Eu sempre digo, os nossos 2 setores, que é farmácia e mercado, é primeira necessidade. Né? Eu preciso comer e eu preciso estar vivo
para poder comer. Então, esses dois setores, eles sempre vão existir. Por isso que eu falei, tá mais difícil? Tá mais difícil. Se nós estivermos preparados, vendo as oportunidades, nós vamos crescer. Exato. Então, o papel da FECOFAR, trazendo uma visão de mercado, é capacitar com conhecimento e informação esse empresário e, do outro lado da mesa, a gente trazer essa realidade para a indústria. Porque a indústria, como o Marcelo bem citou, às vezes fala assim, cara, eu quero fazer, eu quero investir no pequeno e no médio, como? E então a FECOFAR nasce como um meio dele poder chegar nesse pequeno e médio com uma comunicação mais efetiva, com uma informação mais direta, com uma composição melhor para que essa farmácia também tenha acesso às informações e aos recursos que uma grande rede hoje tem, e ele não tem. Mas a indústria olha e fala, por onde eu começo? Aí por isso é que nasce a FECOFAR como um canal para que essa indústria consiga se comunicar com esses 3 mil lojas, né? Então, assim, fechando esse tema, Vinícius, eu acho que o mercado, ele sempre foi exatamente como você citou, muito competitivo. Passa ano, vira ano, tem as suas dificuldades em todos eles. ST, agora mudança tributária, crise econômica, tudo isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, não vai mudar. Agora, o mercado é para quem se prepara, para quem é fio machado. É isso aí. Então, o empresário tem que fazer a parte dele, tem que ter gestão. A gente escuta alguns empresários, para que eu vou fazer inventário? Cara, se você não sabe o que você tem no seu estoque, meu irmão, como é que você vai fazer, como que você vai cuidar do seu negócio? É isso aí. Ponto básico. Mas ainda tem empresário resistente a isso, né? Não quer investir. Então, do outro lado, tem uma indústria que entende que precisa estar nesses pontos de venda, mas não encontra caminhos para tal, né? E aí a gente surge, justamente é por isso que a gente traz ali um novo olhar para o futuro, que é o nosso slogan, justamente por isso, que a gente quer preparar as farmácias para o futuro e não ter mais esses números. 7 mil farmácias fechando por ano. A gente não quer isso, isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Se você perguntar para a indústria, ele vai falar que não é bom. Perguntar para o distribuidor, ele vai falar que não é bom. Para a economia, não é bom. Para aquela cidade que fechou a farmácia, não é bom. Então, a gente tem que trabalhar para ajudar. Aí você vai falar, cara, mas a 90 mil farmácias tem 3 mil. Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente contagia essas 3 mil e isso vai se expandindo para o todo. É isso aí. Uma indústria, quando ela faz o planejamento estratégico dela nos próximos anos, ela sempre coloca dinheiro, um investimento que ela vai fazer no mercado. Só que ela, cada vez mais, ela tem que acertar aonde ela investe para ter retorno. Nós temos que estar preparados para que a indústria veja que nós somos o lugar certo para ela investir. É isso que nós estamos preparando as nossas farmácias. Muito bom. Eu quero pedir um favor e passar um recado para você que está nos assistindo. É muito importante que você curta esse vídeo e siga o canal da FECOFAR no YouTube. Vou te explicar por quê. Se você quer receber mais conteúdos e se você quiser ser avisado, porque a gente não consegue lembrar de tudo, você precisa curtir. Primeiro, quando você curte, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é bom e esse conteúdo, então, vai ser replicado para mais pessoas. E quando você assina o canal, quando você se inscreve, você vai ser notificado toda vez que tiver um novo episódio. Tá bom? E lembrando que todos os episódios aqui da FECOFAR Cast estarão no canal da FECOFAR no YouTube e no canal da FECOFAR no Spotify. Muito Bom, conversamos bastante, a gente está acho que com mais de 1h30 já de podcast. Nem parece. Falei que ia passar rápido. Nem parece. É que botou dois faladores aqui que gostam de falar. E eu queria então caminhar para o nosso final pedindo uma mensagem final para vocês deixarem aí para quem está nos assistindo, começando, Williams, com você. Sim. Uma mensagem final, se você pudesse aí deixar um recado, qual seria o seu recado? Claro. Bom, o nosso recado final é: faça o que você tiver que fazer com muita dedicação, paixão e amor pelo que você faz. E você nunca vai se cansar, porque nunca será algo pesado. Passamos aqui quase 1h30, nem percebemos. Por quê? Porque é uma conversa que a gente gosta, né? E sempre faça pensando no todo, nunca só em si mesmo. Porque quando você pensa só em si mesmo, você não consegue expandir as coisas. Então, eu digo isso porque é a verdade, né? Não estou dizendo isso por uma teoria, a gente vive isso. A FECOFAR vive para o todo. Então, a gente não se preocupa só em nós, a gente se preocupa com o mercado no geral. É disso que a gente se compõe todos os dias e é nisso que a gente acredita. Se a gente contribuir para o todo, automaticamente a gente está contribuindo para nós também. Então,
Por que eu trouxe esse tema? Se esse conteúdo foi bom para você, é um conteúdo que te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Então compartilhe bastante, porque se foi bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. Muito bom. É isso aí, complementando o que o Williams falou, realmente tudo que nós que estamos fazendo da FECOFAR e agora pelo FECOFAR Cast, né, e em todos os treinamentos que nós vamos fazer, realmente a gente sabe que uma farmácia ela precisa estar treinada. E muitas vezes o meu parceiro, o meu colaborador que está ao meu lado, ele não é meu concorrente. Se eu estou vendo esse podcast, eu achei interessante, eu tenho que fazer o meu parceiro também ver. Porque quanto mais nós dois estivermos treinados, mais a farmácia com que a gente trabalha vai crescer e mais nós vamos ganhar. Sendo muito claro, Vinícius, todo investimento que for conseguido pela FECOFAR vai para a farmácia. E uma grande parte dele vai ser em treinamento. Nos ajude com sugestões, né, colocando as suas dúvidas, as suas críticas construtivas para que a gente possa trazer assuntos relevantes para levar para vocês, né, e os treinamentos. Isso vão ser realmente assim o mais importante de tudo. Eu te agradeço de coração por ter aceitado a nossa proposta, né, o nosso desafio, porque é um desafio para nós todos, tá? E eu te garanto, nós vamos estar de coração e alma nesse projeto contigo. Nós vamos treinar as nossas farmácias. Assim como o Williams falou, somos 3.000, mas vamos ser 3.000 muito fortes. E desses 3.000, pode vir para 3.100, 3.500, 4.000 farmácias. Porque qualquer farmácia no Brasil que queira estar numa rede forte, estão aí as 7 redes. Escolha uma e você vai ter todos esses projetos, além das ferramentas que cada rede já leva para a farmácia. Muito obrigado, tá, Vinícius? Na verdade, eu fico até constrangido de você me agradecer, Marcelo, porque quem tem que agradecer sou eu. Esse é um projeto que a última coisa que eu penso é no financeiro, porque é um prazer tão grande desenvolver o projeto com vocês. E eu ouso dizer, assim, com respeito aos demais, eu me sinto da família também. Ah, com certeza. Me sinto da família FECOFAR, aprendi a ter paixão por vocês, pelo negócio, pela causa, pelo propósito. Vocês estão de parabéns. Essa proximidade trouxe para mim mais certeza ainda de quem são as pessoas que estão à frente da FECOFAR. E tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, não somente a universidade, mas tudo que vocês fazem, porque nada resiste ao trabalho duro, ao foco e à honestidade. E uma curiosidade, algo particular que eu vou trazer aqui, existe muito de Jesus na mesa. Existe muito cristão trabalhando duro para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente também coloca Cristo na frente, é muito difícil a gente não conseguir vencer, né? Então, muito obrigado. A você que nos acompanhou, que nos assistiu, o meu muito obrigado. E eu quero dizer uma coisa para você. Não desiste, cara. Persista. O mercado é difícil para todo mundo. Então, deixa de conviver com gente ruim. Convive com pessoas boas, modele pessoas de sucesso, modele as pessoas que a gente vai trazer aqui, que a FECOFAR vai trazer. Gigantes sentarão nessa mesa. Tenha humildade para você entender que você tem que ser sempre o mais burro da mesa, porque se você for prepotente e se sentir sempre o mais sabidão, você não cresce. Quando você adota uma postura de humildade, de sentar na mesa com pessoas mais inteligentes do que você, ou ouvir as pessoas que já chegaram onde você não chegou ainda, você tem muito mais chance de prosperar. E não desista, porque as pessoas não fracassam, elas desistem no meio do caminho. E o sucesso, ele não tem uma linha reta. O sucesso, ele é tortuoso e você vai cair muitas vezes. Mas quando você se junta com um grupo, com um conglomerado, com pessoas que estão unidas no mesmo propósito, que têm um senso de família muito grande, que dividem conhecimento, que dividem dores. Quando você modela essas pessoas e se une a elas, a sua chance de sucesso e prosperidade é muito maior. Então, parabéns para vocês, vamos em frente e trabalhando duro.
Muito obrigado. Mais uma vez. Sucesso para a FECOFAR. Muito obrigado, Sucesso Vinícius. para as redes associadas. E, aliás, Beleza. parabéns para os donos Obrigado. das redes que toparam estar junto nesse projeto. Até Com o certeza. próximo episódio. Todos nós. É isso aí. Um abraço, até o próximo. Um abraço.